Então vamos nesses instantes tranquilizar os nossos corações, procurarmos nos desligar dos afazeres, dos compromissos, das atividades exteriores, para que possamos focar no mesmo propósito, no mesmo ideal, que é o de partilhar o pão espiritual, o pão da vida, que o nosso Mestre Jesus nos legou. Que os nossos amigos espirituais, mentores deste trabalho, possam inspirar a Daiane, a Clarinha, para que elas possam trazer para nós hoje suas reflexões, suas percepções do Evangelho de Lucas que temos estudado. Mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade bendita de estarmos neste grupo, entre amigos, entre irmãos, pela oportunidade de estarmos juntos nessa caminhada. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite, Marcos, Larissa, a Lília Vilhena, Gente, a boa noite. Thaisa, acho que a Vivi está aí também, usuário do Zoom, Esse usuário eu não Flamas, consigo tirar, me Boa desculpa. noite. não tem problema, a gente já sabe que é você, Vivi. Obrigada. Muito bem, hoje nós temos um estudo preparado pela Daiane, pela Clarinha, né? Um estudo em dupla, estudo bem feminino, vamos ver uma visão diferente, né? Então, meninas, vocês têm a palavra. Estudo bem feminino, né, Clarinha, para falar das mulheres. Clarinha, você quer apresentar? Posso apresentar aqui, se achar melhor. Pode apresentar. De boa noite, Tá? gente. Muito obrigada aí, né, pela Oi, oportunidade da gente. Paulinho. Deixa eu só ver como que apresenta, gente. Eu devia ter colocado, né? Daniel. Eu share. Aqui, aqui. Só que vocês estão enxergando? Sim, Sim, senhora. Tem uma linha no meio ou só na minha tela que está aparecendo? só na sua. E tá certinho. Então, peraí, deixa eu tentar tirar isso aqui. É uma barra, sabe? Acho que é só movimentar. Só clicar em cima e arrastar que ela sai. Ela vai É para a, onde? ba- é a barra dos comandos, né? Ela fica na frente, é engraçado isso aí. Mas eu liguei o outro computador aqui do lado também, ele vai me dar um. Deixa eu clicar. Pronto, gente, agora deu certo. Então, boa noite a todo mundo. Um privilégio para nós ter feito esse estudo, de muitas reflexões. E a gente vai mudar de passagem. Então, a gente terminou ali o capítulo 7, agora vamos entrar no capítulo 8. E é um capítulo. Como que faz para mudar a tela? Aí. E é um capítulo intitulado As Mulheres que Acompanhavam Jesus. Então, é um capítulo muito bonito, gente, de muita reflexão. Vai ter muita coisa para a gente aprofundar ao longo desses 3 versículos. Hoje, a gente quis trazer um panorama mais geral, né, Clara? A gente dar uma olhada ali por cima, em cima do que Jesus estava fazendo, depois do que Jesus fez depois que ele saiu da casa do fariseu. Quem são essas mulheres? O que que aconteceu? Então, um panorama bem geral, mas tem muita coisa legal para a gente ver ao longo das próximas semanas. Vai ser um estudo bem profundo.
Então, vamos lá. Aqui, a gente trouxe a tradução do Haroldo. Então, Lucas capítulo 8, versículo do 1 ao 3. E sucedeu, depois disso, que ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Magdalena, da qual saíram 7 dálmatas. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Já deu para ver que tem bastante coisa, né? Aqui, a gente resgata, traz aqui um pouquinho desse primeiro versículo e tenta aprofundar um pouquinho nesse percorria, nesse proclamando e nesse evangelizando. E sucedeu que depois do episódio da casa de Simão, o fariseu, Jesus continuou a sua peregrinação. Ele percorria as aldeias, viajava entre as cidades, né, proclamando de forma solene e com a autoridade moral que lhe competia, evangelizando e anunciando a boa nova aos corações das pessoas. Esse primeiro versículo, eu fiquei imaginando muito essa cena, sabe? Essa leveza da cena, de Jesus caminhando com alegria, dos companheiros ali do lado dele, das mulheres acompanhando, dando suporte, dando atenção que eles precisavam. Até tentei procurar uma imagem do Tetiose para a gente ver essa cena, mas eu não encontrei. Mas eu imagino que eu fiquei imaginando ser uma coisa muito suave, muito tranquila, aquele tanto de criança correndo em volta de Jesus. Então eu imaginava que era uma coisa muito boa, né? Uma sensação muito boa. E aí a gente vai explorar um pouquinho o que que é essa questão da peregrinação, essa questão das pregações, da proclamação de Jesus, essa questão da evangelização, só para a gente resgatar um pouquinho essas reflexões que a gente já tem visto em várias outras ocasiões. E quem traz para nós um pouquinho dessas reflexões é Emmanuel. Então, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um título que vai falar sobre pregações, utilizando por base o Evangelho de Marcos. E ele traz lá. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que ali também pregue, porque para isso eu vim. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como significação do conceito tem sido erroneamente interpretado, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais da sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis quase sempre se caracterizam por 2 modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando é atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discurso de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então, aqui a gente resgata um pouquinho esse ensinamento de Jesus
E a gente vê que essa questão dos gestos sacrificiais da sua vida é, é Jesus declarando ter vindo ao mundo para pregar através dos exemplos de sacrifício com que ele vivia. Esses móveis que ele fala ali, né, ele reflete muito essa questão exterior que hoje existe, mas na verdade Jesus ele não praticava nada exterior. Tudo que ele praticava, na verdade, era reflexo do coração dele. Era tudo aquilo que ele já era. E aí esse texto ressalta muito a importância da prática, além das palavras, né? Então, Jesus, ao longo da sua vida, ele não apenas pregou o amor e a verdade, mas ele viveu esses ensinamentos de forma muito intensa e muito clara para todo mundo. Quando ele menciona aqui no final, né, da túnica sem costura. É muito poético isso, é muito bonito, né? Simboliza a unidade, a pureza, a integridade com que Jesus sempre passou a mensagem da vida dele em cima de amor, em cima da caridade, mas isso muito costurado no sentido de palavra e prática, né? Então, essa proclamação que ele fazia, na verdade, ela tinha esse poder solene, esse poder autoritário, igual fala ali na nota de rodapé que o Haroldo trouxe no Evangelho, é muito relacionado, é por conta, na verdade, da forma como ele vivia. Então, como ele conseguia colocar em prática tudo aquilo que ele anunciava, tudo aquilo que ele proclamava. Então, a gente, ao longo de tudo que a gente já estudou, a gente sempre é convidado no Espiritismo, no Evangelho, a fazer essa reflexão. Se as nossas palavras elas estão realmente em linha com as nossas atitudes. De vez em quando a gente se perde ali no meio do caminho, mas a gente resgata e começa a refletir de novo, né? Se aquilo que eu estou falando realmente é aquilo que eu estou praticando. Isso em relação à proclamação. Se vocês quiserem comentar, tá, gente? Vocês podem ir abrindo o microfone e falando, tranquilo. Eu e a Clara contamos com isso, porque no nosso script, no nosso tempo aqui, a gente está considerando que vocês vão falar. A gente fez pausa para o público, gente. Programamos. Ô, Dai, você falou uma coisa muito bacana. Você mandou falar, vou falar. Falar, por favor. É que eu tava pensando aqui nesse que você falou, né? A gente agir de acordo com o que fala, né? E também o sentir aquilo que a gente ouve, né? Porque o discurso, ele muitas vezes é bonito, né? O discurso como diz o Haroldo, fala, até papagaio fala, né? Que a mãe tá ensinando o papagaio dela as questões do Livro dos Espíritos. Mas assim, como que essas palavras reverberam em mim, né? Porque a gente ouvir ou ler e achar, nossa, isso é legal, isso é bonito, mas como que eu trago isso, essas verdades que Jesus trouxe, né? Para dentro do meu sentir, para o meu sentimento. E aí a vinda do Cristo, ela reflete isso, porque ele veio nas ações tocando os corações, né? Ele não precisou escrever livros e decorar palestras, né? Ele foi agindo e transmitindo essas palavras, né, através de situações, de histórias, das parábolas, mas tocando os corações daqueles que estavam perto. E aí a gente vê que uns precisaram da dor, né? E outros foram tocados tão profundamente, eu acho que como Maria foi, por exemplo, Maria de Magdala, que ela não só ouviu as palavras, mas ela sentiu. Aquilo reverberou de uma tal forma, tão fortemente dentro dela, que ela mudou a rota, né? Sente, e depois que você sente, não tem como mais você voltar atrás, né? Nenhuma delas voltaram atrás, depois que experimentaram esse amor do Cristo. Hoje lá na casinha, no centro que eu frequento, a gente estudou bastante sobre isso, sobre a regeneração. A regeneração do mundo só vai acontecer após a regeneração
do íntimo de cada ser, né? Vamos lá. Essa questão também que ele fala ali de que Jesus entendia os sacrifícios da vida, se a gente for analisar, essas pessoas, elas deixaram tudo para trás para seguir Jesus. Então, pensem nas consequências familiares, nas consequências de trabalho, financeiras que eles passaram, né? Então, Jesus entendia esses sacrifícios dessas pessoas, né? Sim. Isso é um spoiler, viu, dos próximos slides. Muito legal. Muito legal. Aí, trazendo um pouquinho do que seria a evangelização. Então, Jesus seguia pelas cidades, pelas aldeias, proclamando e evangelizando. Então, ele proclamava ali com a autoridade moral que ele tinha, por conta de toda essa vivência, esse sacrifício que ele demonstrava em vida e não só em palavras, mas o que é evangelização? E aí, Emmanuel também vai trazer para a gente no livro Coletânea do Além um pouquinho sobre isso. Vai falar assim: todos os estudiosos que solicitam de amigos do além um roteiro de orientação não devem esquecer o Evangelho de Jesus, roteiro das almas, em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. É o que a luz, é, é que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza. A grande necessidade, ainda e sempre, é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem a cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também a abnegação em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Um pedacinho aqui. Para a generalidade dessa orientação moral, faz-se indispensável que todos os centros de estudo doutrinário sejam iluminados pelo Espiritismo evangélico, a fim de que a mentalidade geral se aplique à luta da edificação própria, sem fetichismos e sem o apoio temporal de forças exteriores. Mesmo porque, se Jesus convocou ao seu coração magnânimo todos os que choram, convinde a mim, vós os que sofreis, também asseverou: tomai a vossa cruz e segue-me, esclarecendo a necessidade de experiências edificantes no círculo individual. Resumindo, somos compelidos a concluir que, em Espiritismo, não basta crer, é preciso renovar-se, não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com Cristo. Muito em linha com o que a Claudinha falou. Então, não adianta a gente só ver, só aprender e não colocar em prática e não sentir aquilo dentro do nosso coração com a reforma do ser. Então, quando Jesus evangelizava, a gente falou muito sobre isso já, nessa evangelização, que é o convite à Boa Nova, é o anúncio da Boa Nova. E essa Boa Nova é a reforma interior de cada pessoa, né? E isso acontece através da transformação do ser pelas experiências, né? Mas vamos passar? Para o evangelho em ação, né? Evangelho em ação. Ô, Dai, eu acho que você não passou para a gente aqui, só para você. Aí. Mas aí a gente lendo sobre essas essas andanças de Jesus, essa peregrinação de Jesus, andando de cidade em cidade. Quem que acompanhava Jesus nessas caminhadas, nessas viagens, nessas travessias para proclamar e anunciar essa boa nova? Quem estava ali do seu lado oferecendo suporte material, mas também contribuindo para o Evangelho através do testemunho das suas vidas? Porque elas sim já tinham sido transformadas, né? E aí é um pouquinho que a Carla falou, que eu falei, você está dando spoiler. Jesus, ele estava ali cumprindo com a tarefa dele de evangelizar, de proclamar, de anunciar, mas
tinha alguém por trás disso, né? E quem eram? Quem era? O evangelista só nomeou três, né? Nos É, versículos, né? Ele cita três: a Maria de Magdala, a Joana de Cusa e a Susana, mas depois ele ainda frisa, né? E muitas outras. Que legal, muito. né? E muitas outras. E ao longo do Evangelho, não só de Lucas, mas de Marcos também, existem outras citações, né? A gente tem a presença feminina muito forte no Evangelho. A Clarinha vai trazer muita coisa legal agora, né, Clara, em O relação Daiane, à dificuldade. também estou lembrando aqui, né? Porque, assim, Jesus, ele sabia também que a maioria das pessoas talvez não teriam alcance das palavras. E, às vezes, a única maneira delas entenderem seria esse testemunho desses que estavam o acompanhando, né? Dessas e outros que estavam acompanhando ele. Então, muitas vezes, o evangelho que uma pessoa que não consegue entender as palavras é a vivência daquele que vive o evangelho, né? É a vivência daquele que se transformou pelo evangelho, né? Exato. Então, Jesus era um grande mestre, né? Um grande mestre. E ele sabia de tudo isso, dessas necessidades que iam ter nesse caminho aí, né? Das pessoas terem que sentir o que o outro sentiu quando foi tocado. Não só pelas palavras, mas pelo acolhimento dele, né? É. Ter o exemplo vivo caminhando ali do lado dele, né? É, então, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte do Evangelho falar, né, das mulheres que... Fazer uma introdução, né, as mulheres que acompanhavam Jesus, porque tem muita coisa para falar em cada uma das figuras, lá vai estudo. Mas uma coisa que eu pensei, assim, de brincadeira, porque ele fala que Jesus estava proclamando e evangelizando o reino de Deus. E assistindo uma palestra do Haroldo, para preparação para esse estudo, que Haroldo vai falar, né, que o reino de Deus é, como Jesus disse, é a obra divina no coração dos homens. Ele não é um lugar físico. E é a obra divina no coração das mulheres também, né? Não só dos homens. Pensei assim. E aí eu encontrei essa oração na festa das mães do Emmanuel, que eu achei muito interessante a forma como ele coloca aqui. Porque é uma, enfim, não coloquei a oração inteira, porque ele pede assim, proteção e alento para todas as mães que passam dificuldade e termina a prece falando: Tu que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém, que te partilharam as agonias da cruz quando todos te abandonavam e compadeceste da mulher. Isso ficou muito forte para mim, porque... você pode passar, Daiane, por favor? Obrigada. Porque agora que eu viajei, né, fui lá pro exterior. O que eu vi foi museu. E tem pinturas e pinturas e pinturas de todas assim, de todas as cenas do Calvário, todas as cenas possíveis da vida de Jesus estão pintadas. E ele é sempre, nessa cena da crucificação, ele está sempre cercado de mulheres. E a gente geralmente não presta tanta atenção nelas. Mas é quem estavam com ele ali, no momento final, né? Quando, como Emmanuel colocou, como todos o abandonavam, lá estavam as mulheres. E aí, no texto das discípulas, que a gente já vai trazer mais trechos, ele fala sobre como no Evangelho não tem trechos tanto desse chamamento para seguir Jesus. É como se elas, das mulheres, é como se elas o seguissem quase que espontaneamente. E eu fiquei pensando, assim, né, que elas são essas figuras, não vou dizer onipresentes, mas constantes. E aí trouxe aqui, né, o trechinho. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. As mulheres que acompanhavam Jesus. Pode passar, por favor. E aí trouxe esse texto aqui das discípulas, que é uma coisa interessante, né? A gente não fala de discípulas, de apóstolas, até soa um pouco ruim, assim, no ouvido, né? Que nem falar gênia, em vez de falar que uma pessoa ela é um gênio, a gente falar gênia soa um pouco esquisito e apóstolo também soa meio esquisito.
Mas nesse texto ele também fala que os gregos vão chamar Maria Madalena de isapóstola, que é como isapóstolo, como aquela que é igual a um apóstolo. Não é um apóstolo, mas é como se fosse. E aí ele vai trazer uma sociedade judaica do período de Jesus e no Oriente, em geral, não se admitia a participação da mulher na vida pública. A casa era o reduto da mulher e sua esfera de ação. Por isso, sua formação se restringia às atividades de ordem doméstica. A mulher, legalmente, equipara-se à criança e ao escravo. Então, que a Daiane já falou da questão do spoiler, as pessoas, os seguidores de Jesus, tiveram que abrir mão para poder segui-lo. E uma mulher, ainda mais, para poder segui-lo. Porque ela já não era considerada apta à vida pública, e a vida pública se inclui a religião, que é porque ela é tida como um ser inconstante, um ser instável, um ser que precisa de vigilância, de cuidado, que não consegue, que não tem firmeza interior, e, portanto, não pode atuar, né, na vida pública. Mas aí eu lembrei, pode passar, por favor. Trouxe aqui o Estatuto da Mulher Casada, Brasil, 1962, em que a mulher casada ela é uma figura jurídica específica, precisa de um estatuto somente para ela. Não é tão distante assim, é distante, mas não é tão distante assim. E aí, o artigo 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos. Compete-lhe a representação legal, a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, que ao marido incumbir a administrar, o direito de fixar o domicílio da família. E aí, artigo 240. A mulher assume com o casamento os apelidos, né, o sobrenome do marido e a condição de sua companheira, consorte e colaboradora dos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. Você vê que a lei vai falar expressamente que é obrigação da mulher colaborar pela direção material e moral do seu marido e da casa. Então, assim, né, pra gente ver que é um passado remoto, distante, mas Malemar, né? Malemar. Só que 1900, não, né? só que não. Pode passar, por favor. E aí, continuando com o trecho. A posição que Jesus reserva para a mulher em sua vida é a de respeito, indo além da pureza legal e deixando de atender às normas da segregação feminina em vigor no mundo antigo. Isso se deve, sem dúvida, à sua extraordinária afetividade e sensibilidade, assim como à sua serenidade de julgamento que ignora confusões e sentimentalismos. Mas deve-se, sobretudo, à sua originalíssima concepção da mulher. Em seu anseio salvador, Jesus identificou, destacou e valorizou os imensos recursos da alma feminina. E aí isso me fez refletir muito, porque assistindo uma outra palestra que a Claudinha querida colocou para a gente ver, né, um painel sobre as mulheres do Evangelho, o palestrante ele comentou sobre como nas obras espíritas as personagens femininas elas vão quase sempre encarnar os ideais espíritas daquela história. Então a gente pensa em Alcine, em Renúncia, pensa na Lívia e na 2000 anos, e a mulher na história ela quase que é um contraste com o homem, né? No caso de Lívia, ela tinha Públio lá fazendo várias coisas e ela se mantendo firme. E a mesma coisa entre Lívia e Carlos. E isso, pessoalmente, eu ficava meio irritada. Porque eu pensava assim, mas por que que a mulher ela tem que ser esse ideal de virtude? Não é injusto? Não é injusto que a gente, assim, que os homens eles possam errar e as mulheres elas não errem. Elas têm que ser assim inerentemente boas. Isso é uma coisa que eu pensava. Mas lendo esse trecho que eu vi para uma outra perspectiva, eu fiquei pensando sobre como Jesus identificou o valor da alma feminina em um tempo que a mulher era equiparada à criança ao escravo. Então, na verdade, essa exaltação das virtudes das mulheres, ela é revolucionária no tempo de Jesus. Ela vem para libertar a mulher, não o contrário. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. E eu achei isso muito bonito. Porque o preconceito, assim, a gente fala, Jesus andava com
os leprosos, ele andava com as prostitutas, mas as mulheres, elas eram vistas como, não no nível desses, mas quase, né? Então, achei isso muito, muito interessante de pensar, mudou a visão que eu tinha sobre essas figuras que a gente vê representadas. Pode passar, por favor. Até na palestra, né, Clarinha? Acho que foi na palestra mesmo, que a gente leu tanta coisa, mas tem uma parte que o rapaz fala assim que o Jesus foi o que começou o verdadeiro feminismo. É, Jesus que iniciou o verdadeiro feminismo. e Ô, até Clarinha, você já ouviu falar do ângulo reto? ângulo reto? Tem Não. uma passagem no livro do André Luiz que ele fala exatamente sobre isso, né? Nosso E lar. no nosso lar mesmo. Ele fala, eu achei o trechinho aqui, ó. Fala assim que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. É igual, eu entendi o que você quis dizer, né? Mas eu penso, talvez você tenha chegado nessa conclusão, que a mulher ela é dotada de faculdades que o homem não tem. O homem não tem. Por isso que a gente precisa reencarnar como homem, como Como é mulher, para a gente bom. desenvolver, exatamente, né? Por isso que o espírito não tem sexo, né? E Sim, essas faculdades, elas favorecem essa conexão da mulher. Então não é por acaso que quando está no umbral é o homem, né? Porque se o homem vive exclusivamente na linha horizontal, que é essa linha relacionada às questões da matéria, ele se perde, né? Então você tem que ter a mulher contrapondo isso aí, né? Ô Bruno, só que aí nesse mesmo comentário, mais à frente, ele fala, salvo engano, Elísias, que ele diz que nesse ângulo reto, né, que haveria um movimento de conversão dessas linhas, né, para que a mulher também se voltaria um pouco às questões práticas da vida e o homem teria que se haver com as questões do espírito. E embora tem um, eu já falei isso aqui esses dias, né, no livro Jesus Libertador da Mulher, vai ver. mas assim, tá muito longe ainda da gente identificar esses papéis com propriedade, sabe? Eu acho que a gente está à procura disso, porque a gente ainda, assim, muitas vezes, a nossa Constituição mesmo fala homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações perante a lei, o que é uma mentira. É uma mentira, porque não são iguais em direitos e obrigações, né? O homem não tem 6 meses, 4 meses de licença maternidade, são situações diferentes, né? A mulher se aposenta antes, ao mesmo tempo a realidade social demonstra ainda que os homens ganham mais que as mulheres, enfim. Mas do que eu conheci há 50 anos, né, para agora, você tem uma mudança muito grande, muito grande. E eu acho que em alguns aspectos, já vou voltar aí, estou falando do homem, não da mulher, em alguns aspectos os homens têm começado a achar um caminho. Então, quando eu entrei na carreira, quando eu entrei no judiciário há 30 anos, era quase assim impensável, era muito excepcional um homem ter a guarda dos filhos. E hoje é comum. Hoje é comum. Pela própria lei a guarda é compartilhada, mas quando não é, né, quando ela é estabelecida em favor de um dos cônjuges, de um dos pais, já pode até ser mais comum para a mulher, mas não é incomum hoje que fique com o homem, entende o que eu estou dizendo? Então, assim, na minha visão, é este movimento que acontece, né? Dos homens se preocuparem com aquilo que é importante mesmo na vida, né? Que é importante na vida, porque eu peguei uma geração que era muito longe disso, mas muito longe, muito longe. A minha avó não deixava eu lavar um copo, porque isso era coisa de mulher. Quando eu tinha 7 anos, eu fiz um bolo. Minha mãe achou linda, minha avó não gostou. Falei, isso é coisa de, né, coisa de homem fazer, não, né? Então você vê assim, uma quebra de alguns paradigmas e ainda assim muito longe de se estabelecer, né, realmente como algo parelho.
Oi, Claudinha. Já terminou? Se deixar, eu vou falando, né? Então já concluir. Não, é que eu estava refletindo aqui que a sociedade, ela tem esse movimento de, como que eu posso dizer? De colocar em lugares, né? E eu acho que não se trata de competição, né? Porque homens e mulheres são diferentes, por isso que a gente tem que ir encarnando nos dois, né, polos assim. E aí Jesus veio olhar para essas mulheres que na sociedade é colocada em, por exemplo, lá elas eram coisas, né? Naquele tempo a mulher era um objeto, né? E aí vocês até falaram que elas iam seguindo, né? Então eram muitas mulheres. Os discípulos são 12, lá fala, né? Então 12 homens e muitas mulheres. Porque elas eram olhadas, né? Porque Jesus enxergava um espírito ali, né? Então, isso você imagina você ser criada, a gente não tem noção de como essas mulheres eram tratadas, né? A gente faz uma pesquisa aí intelectual, né? Mas era você passar de uma coisa, de um objeto, de uma subserviência para um olhar de, né, concreto ali, de eu te vejo e não, né, não tem que ser assim, né? Isso é uma condição passageira da humanidade que ainda está engatinhando, né? Mas somos todos irmãos. E aí imagina essa vontade de segui-lo, né? Eu fico pensando um pouco sobre esse aspecto, assim, quando me vem essa condição da mulher, né, a essa época. Verdade. Claudinha, filha, só rapidinho. Porque eu contei aqui, nós estamos em 22. Desses 22, 17 são mulheres. E na minha reunião de sexta-feira, que é a reunião mediúnica, nessa última sexta-feira, bem, nessa última sexta-feira, só tinha eu de homem. Tinham 10 mulheres e só eu de homem. E na segunda-feira que eu falei, fiz o comentário, eu falei muito de casamento, relacionamento, né, e tal. E no Ah, final, que assim, pena. e no final da reunião, umas três ou quatro, assim, que é igual mãe minha, né? Me conhece desde que eu sou criança, faz tempo. E aí elas vieram e umas duas brincaram assim, ó, ótimo e tal, mas na próxima vida eu venho homem, né? Como a dizer assim, de um lugar de privilégio que o homem ainda ocupa, né? Ainda ocupa. Mas eu não sei, viu? Porque um filósofo espanhol, Marcos, chamado Julio Iglesias, ele fala que quem mais amou é mais feliz. Eu concordo. Pode passar. Aí, né, aqui. Conforme a mitologia hebraica, eu não sei pronunciar esse nome, você sabe? Yahweh? Yahvé. E a Esse Vé? Yahvé. nome é impronunciável. É verdade. Por isso que eu não sei. Aí, ó. Conforme a mitologia hebraica, Yahvé concebeu Adão do limo da terra e lhe soprou nas narinas o espírito vivificador, o fôlego vital, que fez de Adão alma vivente. Eva, por sua vez, originou-se de uma de suas costelas. Logo, não recebeu o sopro criador. Em decorrência dessa passagem, o Concílio de Macon, no ano 1585, chegou a discutir se a mulher tem ou não tem alma. E aí eu achei Que nível, né, gente? uma Pensa. revista, eu achei uma revista espírita de 1862 falando, e aí, gente, a mulher tem ou não tem alma? Vamos retomar essa questão. Assim, como de brincadeira, falar hoje em dia é ridículo discutir se a mulher tem ou não tem alma, mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala que eu vou amarrar isso mais pra frente, mas que como o Espiritismo veio trazer, né, que as almas não têm gênero, as almas não têm sexo, porque a genitália ela existe só no corpo físico e as almas são eternas.
O espiritismo ele vai trazer a emancipação de assim que Jesus trouxe a emancipação moral, né, que a mulher tem valor moral, ela tem a contribuir sim na religião. O espiritismo vai trazer a emancipação legal da mulher. Eu achei isso interessantíssimo, assim. O texto é datado também, de 1862, mas ainda assim, eu achei que vamos retomar essa questão. Gente, e aí, tem ou não tem alma? Que a alma, né, como diz, como é que é aquela música lá? Do Eu não tenho uma alma, a alma sou eu. Enfim, não tem, é só uma carne. Pode passar, por favor. E aí, até Paulo, gente, na carta aos Coríntios, infelizmente, vai falar, não é? Então fala. Não, fala aí primeiro, depois eu falo. Não, mas eu quero que você fale aí, que você já deu uma discordância. Não, pode criticar primeiro, depois eu explico um pouco. Eu vou trazer a reflexão. Como acontece em todas as igrejas dos santos, que estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhe é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que uma mulher fale nas assembleias. E aí, o texto que trouxe esse trecho, que foi das discípulas, ele fala que não é exatamente que Paulo acreditava que a mulher era um ser inferior. É porque ele era de um. Me corrija aí, pai, se eu estiver falando errado. Mas ele acreditava que se cada um se apegasse ao papel dentro daquela sociedade, eles poderiam prosseguir mais harmoniosamente do que tentar fazer uma grande bagunça. E que tentar trocar os papéis que lhe eram assegurados dentro daquela lei. Que ele fala, devem ficar submissas, como diz também a lei. Né? Não é que moralmente elas fossem menos aptas, mas ainda assim, o que você ia falar? Às vezes, em alguns casamentos, o pastor ou o padre, né, eles se valem dessa afirmação de Paulo, né, para dizer, fala, olha, você está casando agora, mas então presta atenção o que o seu marido vai mandar você fazer, né, enfim, assim, num pensamento, assim, com todo respeito, ridículo, né, infantil, retrógrado e ultrapassado e inverídico, porque muitos dos escritos de Paulo eles aconteceram para proteger a mulher, porque os soldados saíam em guerra e ficavam 4, 5 anos, né, fora das suas casas, e nesse período eles se relacionavam com prostitutas, né, com mulheres daqueles lugares em que eles estavam. O Divaldo diz que mesmo Emmanuel, não sei se, né, é o Divaldo que fala, que mesmo Emmanuel, no tempo que ele ficou apartado de Lívia, embora no livro não conste, que ele teve alguns relacionamentos. E Paulo escreve muitas vezes para defender a figura dessa mulher que ficou, entendeu? É que a gente não tem o contexto histórico para entender exatamente aquilo que era dito, né? Não estou dizendo que Paulo tem a melhor visão da mulher possível e tal. Eu estou dizendo que a gente descontextualiza, tira daquele, e aí a gente não consegue chegar naquilo que ele queria dizer, Uhum. entendeu? Então, assim, acho que precisa estudar mais para poder tirar essas conclusões. Não está só no texto. Entendi. Faz sentido. Obrigada. E o. Perdão. É, a conclusão desse texto, ele fala que a tradição cristã, no final das contas, sempre discutiu muito qual seria o papel da mulher dentro das instituições, né? Como o Concílio de Maio, que discutiu se a mulher tem ou não tem alma. E que acabou ficando meio que em desfavor dela. Que vai em contradição ao que Jesus, a forma como Jesus agia, que foi sempre benévolo, compassivo e amoroso para com a mulher. E isso me deixou, não coloco aqui como uma verdade ou como uma mentira, mas isso me deixou reflexiva. Assim, se realmente se realmente a tradição cristã acabou fugindo um pouco da mensagem. Mas com certeza, isso aí não tem nem Sim, dúvida. mas eu tô falando assim, da igreja, é que a gente pensa muito na igreja católica.
Mas, Não, mas que foi o cristianismo nascente. O cristianismo nascente foi isso. Foi isso, né? e Porque aí, o ambiente da eclesia, ele era o mais, ele era aristocrático no sentido moral. E isso era desconhecido no mundo, porque não havia essa ideia de igualdade entre homens, era um conceito inexistente. Inexistente. Só dentro do cristianismo é que um escravo poderia ser, né, o diretor de uma comunidade, a pessoa que tinha essa referência. Então, mas no decorrer dos séculos, não tem dúvida nenhuma que as mulheres foram apartadas disso, a ponto de não poder fazer a pregação, né? Então, assim, ficarem sempre numa situação de submissão, né? Isso daí não tem dúvida nenhuma, foram séculos e séculos, e agora, né, que a gente tem visto esse movimento de. Hoje a lei, né, a gente, para falar na lei, você falou do Estatuto da Mulher Casada, a mulher até, no Brasil, até 1932, não podia votar. A mulher era capaz, ela se casava, ela se tornava incapaz para ela assinar um contrato, fazer uma compra e venda, o marido tinha que assinar junto com ela, senão ela não poderia, né? Então, hoje a lei traz uma defesa em favor da mulher. Eu estou falando isso porque é uma coisa que eu aplico todo dia, né? A Lei Maria da Penha enxerga e estabelece uma fragilidade física que não tem nada a ver, né, com uma fragilidade moral, conceitual, intelectual, não tem nada a ver com isso, mas identifica isso, às vezes uma dependência econômica. Então a gente assim caminha para que isso seja alterado, né? Mas não está pronto. pode passar. A gente vê que. Peraí. Peraí. Como é que eu digo? Abre o do Bruno, fecha o seu. É porque o Bruno usa microfone, então é difícil falar pelo dele. Mas a gente vê que isso não aconteceu muito depois, né? No próprio livro 50 anos depois, tem o doutor Marinho, que é a Célia, né? Que vai para o mosteiro, que tem que disfarçar de homem, porque ali já teve esse desvio de caminho e a mulher já não pode mais ter voz ativa no cristianismo, né? Então, de fato, as coisas distorceram e não demorou, foi rápido. E o problema é que a gente enfrenta isso de forma cultural até hoje, né? A gente ainda escuta isso, de que tem algumas tarefas que são das mulheres. Não que não seja, mas que o homem pode ajudar também. E eu tô falando isso, mas aqui em casa quem cozinha é o Bruno, viu? Então, assim, as coisas, eu concordo com o que o Everton disse, que está mudando. A gente está vendo os papéis se dividirem mais, né? Pode passar, Clarinha? Pode passar, por favor. Eu tô sem relógio aqui, viu, gente? Aí vocês vão falando em relação ao horário. Faltam 10 minutos. Tá Pode voando, continuar hein? semana que vem, tem problema não. Ó, mas tudo isso a gente trouxe, né, Clarinha? Eu acho que é muito importante a discussão, é o que a Thaisa falou, a gente vive os reflexos dessa cultura até hoje, tem muita coisa que já mudou, tem muita coisa que vai mudar, mas isso eu acho que traz, eu acho que nos mostra, na verdade, se hoje, para as mulheres ainda é difícil, pensa nessa época para Jesus. Então, o que a gente está querendo trazer um pouquinho é essas mulheres que acompanhavam Jesus ali nessa peregrinação, sabe? Nessa caminhada, que foram tão importantes nessa tarefa dele, que ele se propôs a fazer. Então, diante disso tudo que a gente discutiu, e a gente tirou esses comentários e vimos o quanto é difícil, pensa a dificuldade que essas mulheres na época tiveram. E aí, diante dessas dificuldades que elas tiveram, e o que a Claudinha falou um pouquinho lá atrás, o olhar que Jesus tinha para elas, então por isso ele foi o libertador das mulheres, por isso ele foi o iniciador do feminismo real. A gente achou esse trecho, esse livro da Amélia Rodrigues, Até o Fim dos Tempos, que Jesus vem falar, né? Jesus, libertador das mulheres, o que realmente Jesus enxergou nessas mulheres, porque realmente elas eram tão importantes, né? Diante de todas essas dificuldades.
E ela traz assim, é muito lindo esse texto, gente. A Amélia Rodrigues realmente é perfeita. Eu fiquei pincelando o texto e mandando para a Claudinha, eu falei assim, lê isso daqui, chorando. Ó, nos seus passos e ministérios sempre estavam presentes mulheres abnegadas que constituíam apoio e nobreza, caracterizando a singularidade superior dos seus ensinamentos. Subjugada pela tradição e relegada a plano secundário, as mulheres eram objeto de desdém dos homens, que apenas as utilizavam para reprodução e abuso. É bem muita coisa do que a gente comentou, né? Jesus, o grande libertador, jamais as discriminou, ensejando-lhes o engrandecimento moral e renovando-lhe os sentimentos ultrajados. Em todas as situações, as engrandeceu, gerando cisania entre aqueles que já se lhe constituíam adversários. Emulando-as à permanência nos deveres domésticos, convocava-as à construção do mundo novo do futuro, por serem as primeiras educadoras, responsáveis pelos alicerces do porvir na intimidade dos lares. Então, Jesus ele já tinha esse olhar minucioso para a essência feminina. E a importância dela nessa educação dos seres, já preparando esse porvir, né? Que é esse porvir que a gente vive hoje, já, né? Então, Jesus iniciou ali, resgatando, acolhendo essas mulheres, já preparando esse porvir, que é o que a gente vive hoje, que ainda está em discussão. E a gente ainda, né, precisando das mulheres como educadoras dos lares, como geradoras de vida, né? Jesus precisou de uma mulher para vir cumprir a tarefa dele, que foi Maria, e ela continua. Quando se lhe acercavam portadoras de enfermidades de várias ordens ou perturbadas pelos espíritos superiores, libertava-as com imenso carinho, conclamando-as à perseverança nos propósitos superiores, maneira eficaz de se manterem indenes às influências perniciosas das forças do mal e da perversão. Utilizadas sem a menor consideração pela sua feminilidade, quando surpreendidas no erro, sempre eram acusadas e punidas, mas nunca sucedia o mesmo com aqueles que a induziam ao delito ou às obrigações à condição servil. O preconceito contra as mulheres fizera-se abominável e hediondo. Vocês podem ir comentando, tá, gente? Mas bem isso que a gente falou, acho que retrata muito essa dificuldade que as mulheres enfrentavam, né? Principalmente nessa época aqui. Uhum. Narra o evangelista Lucas que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades acompanhavam-no, e os 12, dentre as quais Maria, chamada de Madalena, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Não foram poucos aqueles a quem ele libertara de espíritos perversos, a quem restituíra os movimentos, abrir os olhos à luz, descerrar os ouvidos ao som, limpar o corpo das mais diferentes enfermidades, e todos o abandonaram. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo ou sequer para justificá-lo. As mulheres, no entanto, sem qualquer receio, tiveram na entrada triunfal de Jerusalém, como no meio da soldadesca desvairada e do populacho ingrato, seguindo-o com fidelidade. Esse sem qualquer receio, a gente pega isso que a gente leu para trás, transforma isso na dificuldade que elas tinham, e sem qualquer receio elas acompanhavam Jesus, sem medo de punições, sem medo de retalias, porque o acolhimento de Jesus com elas era tão grande que eu acho que elas sentiam tanta confiança que elas não tinham medo nenhum de enfrentar aquilo para poder seguir o Cristo. Sabia Jesus que o sentimento feminino, preparado para a maternidade, não teme sacrifícios, nem receia situações penosas,
porque é constituída para a renúncia de si mesma e para a abnegação até o holocausto, havendo-lhe sido confiado a ministério de amor às criaturas desde o momento da sua formação no seio. Jesus, ele conhecia a essência feminina, né? Esse trecho eu mandei para Claudinha. Assim, por isso que as mulheres entendiam tão bem a proposta do Cristo e o acompanhavam e o serviam, pois elas compreendiam nas entranhas o que ele sentia pela humanidade. As mulheres conseguiam sentir aquilo que o Cristo sentia, porque é a doação que a mulher tem, a renúncia que ela tem, desde a maternidade, quando ela se renuncia, quando ela doa seu corpo físico, quando ela doa seu tempo, quando ela renuncia a sua vida em prol do outro. E era justamente isso que Jesus fazia, e é justamente isso que Jesus faz. E é justamente isso que a gente precisa para a gente seguir a nossa trajetória, igual Jesus precisou delas para seguir a dele. A gente precisou de uma mãe se renunciar para nós, a gente precisou de um suporte enquanto a gente estava só estudando, às vezes, para poder arrumar um serviço depois e conseguir nos manter. Alguém nos suportou durante a nossa jornada para que a gente tivesse êxito, né, na nossa trajetória. Assim como elas estavam oferecendo isso para Jesus ter êxito na trajetória dele. As mulheres ao lado de Jesus eram as mãos do socorro, atendendo os enfermos, as criancinhas aturdidas e rebeldes que lhe eram levadas, providenciando alimentos e roupas, auxílio de todos jaz para a jornada entre as aldeias e cidades, povoados e ajuntamentos. Elas tinham um papel importante ali na caminhada do Cristo, né? Elas atendiam as pessoas que iam até Jesus, antes de chegarem até ele. Eram suas vozes meigas das mulheres e compassivas que tranquilizavam os exasperados antes de chegarem até o Mestre. Sua paciência e gentileza, que amainava a ira e a rebeldia, precedentes ao contato com ele, constituindo segurança e alívio para as provas que os desesperados carregavam em clima de reparações dolorosas. Conhecidas já, elas já eram conhecidas, aos seus afagos recorriam muitas outras mulheres, sofridas e amarguradas, que experimentavam o opróbrio e a humilhação doméstica, e as quais confortavam com seu próprio exemplo e fé. Jesus as necessitava, nelas depositando esperanças em favor de um mundo novo, onde não mais existissem as discriminações, nem os preconceitos de qualquer natureza. Jesus e as mulheres, e as crianças e os homens de todos os tempos. Eu achei esse texto maravilhoso, gente. Eu achei esse texto maravilhoso, porque mostra o porquê, né, que Jesus necessitava ali das mulheres. Então elas não estavam só acompanhando, e elas não estavam só ali por estar. Realmente elas estavam participando da trajetória do Cristo, né? E Eu aí, fico pensando se elas soubessem escrever, porque elas não sabiam, né, nem ler nem escrever, tanto que ela passava os conhecimentos da Torá para os filhos por causa dos cânticos, né? Então decorava os cânticos e ensinava para as crianças. A função dentro de casa ela tinha essa função também, né, de ensinar os cânticos para as crianças. Mas eu fico pensando se elas soubessem ler e escrever, né? Quantos evangelhos escritos por mãos femininas e quanto dos bastidores ali a gente saberia, né, dessa vivência aí dessas mulheres. gente, eu não estava passando a tela aqui, vocês nem me falaram. Mas vocês conseguiram acompanhar minha fala? Deu para acompanhar direitinho. Tá no tempo? A gente termina aqui. 8 horas. 8 horas. Para finalizar aqui com esse trechinho das discípulas. Então, foram as mulheres que responderam com mais lealdade e espírito de sacrifício ao chamado do Divino Mestre. Talvez por isso, em nenhuma passagem do Evangelho, Jesus nega o pedido de uma mulher. As narrativas de Gólgota realçaram as mulheres soberanas pelos testemunhos de fidelidade e amor ao Mestre que as libertaram.
Elas trabalharam o perfil da mulher cristã dos primeiros tempos. A expansão da mensagem de Jesus deveu-se muito ao devotamento feminino, desempenhado nas comunidades cristãs emergentes. É isso. Para não passar muito, a gente tinha bastante coisa para falar, né, Karina? Ficou um Eu monte de. tenho, Ai, desculpa. Eu tenho assim uma curiosidade. Por que que Jesus, com toda a força que ele tinha, o poder que ele tinha da palavra, por que que nem Madalena foi um discípulo? Não teria que ter mais? Então, Mas eu acho que é justamente por conta disso tudo que a gente falou, no sentido da dificuldade que tinha, né, cultural em aceitação das mulheres. Que elas não podiam ser, né? Elas não podiam. Não podiam ser, não podia aprender a ler, escrever. Elas não podiam ocupar essa posição, né? Tanto que fala no trechinho Madalena, aqui, né, desculpa, Jesus. Madalena sabia, né, Lê? É, uma ou outra sabia, mas assim, essa condição de discípula não era ofertada, né? É no papel para o homem. Daiane, você ia falar? Não, eu só ia comentar com a Hebe ali atrás mesmo, falou um pouquinho, né, que Jesus ele acolhia, andava com as mulheres, mas aqueles que já não olhavam ele com bons olhos já não gostava disso. Até Jesus já era mal falado por andar com as mulheres. É isso, gente. Falava que ele comia e bebia muito, né? Então, Ô, Dai, eu lembrei, você falando aí dessa questão das mulheres, eu lembrei de uma cena do The Chosen, que ele ficou o dia todo, né, atendendo pessoas, e aí já estava à noite, os discípulos estavam lá sentados, assim, discutindo o que que era melhor fazer, quem ia com Jesus, quem que tinha que ir, quem que não tinha que ir, eles estavam discutindo, brigando, e aí Jesus passa por eles, assim, exausto do trabalho do dia todo, ele passa e vai embora e vai para dentro, e aí lá dentro ele fala para Maria, a mãe dele, fala uma coisa assim, ó, ainda bem que você está comigo, né? Então ela era a força dele ali. E aí naquele momento ele expressa isso. Ela foi cuidar dele, né? Foi lavar os pés, foi ver as feridas. E ela fala isso. E ele fala isso, né? Isso. a missão de Jesus começa com o pedido de uma mulher, né? De Maria, né? Filho, eles não têm vinho. Então ele vai atender, né? Engraçado que no texto fala assim: mulher, que queres de mim? Sabe que não é meu tempo, né? E ela nem escuta e fala assim: fazei o que ele mandar. Eu lembrei de um texto que eu gosto muito, e a gente está encaminhando para o nosso final aqui. É um texto de Victor Hugo que se chama O Homem e a Mulher. E ele diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante os templos nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Bonitinho, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente terminar. Elevando o nosso pensamento a Deus, poder supremo da vida, agradecendo Jesus
por esse raio de luz que vem até nós através do Teu Evangelho. Que o Senhor permita, Senhor, que essa luz que aqui sentimos em conjunto possa estar dentro dos nossos lares na semana que começa, que no trabalho, na rua, na escola, onde nós estivermos, que haja, Senhor, sempre espaço para ser instrumentos do Seu amor, para darmos testemunho daquilo que aqui temos aprendido. Que as nossas vibrações possam alcançar os corações queridos, cada lar aqui representado, os nossos amigos em dificuldades. Mas nesses dias, Senhor, em especial, nós queremos te pedir pelo Alexandre Bertoni, netinho da Vive, que esse nosso amiguinho, o espírito que acaba de reencarnar, possa encontrar nas vibrações do mais alto o lenitivo para superar a dificuldade que a todos nos apresenta. O nosso pensamento, o nosso sentimento de amor, junto a esse companheirinho que ainda trará muitas alegrias para todos nós. Que o Senhor possa abençoar os nossos propósitos, esteja conosco, Senhor, em cada um desses dias, e que assim seja. Bom, gente, eu posso pedir para vocês ficarem mais um? Oi, Vive? Pedir para vocês ficarem mais um segundinho? Se Claro. puder, claro. Pessoal, mais uma vez agradecer, assim, diante de tudo que aconteceu, que vou dar só um panorama para vocês. A pessoa mais grave